tudo bem? Eu sou sua professora Luciana Medeiros, estou aqui no Lume Concursos e hoje nós vamos iniciar o nosso estudo para a Guarda Municipal, um concurso extremamente interessante, um concurso respeitado, um cargo respeitado, tá certo? E hoje eu separei o tema da Lei Geral das Guardas Municipais. Tema este que vai cair em sua prova e, portanto, você precisa dominar. A primeira questão que você precisa entender é simplesmente saber o número da lei. Você não tem como estudar uma lei sem conhecer o número da lei. A nossa lei é a Lei 13.022 de 2014, conhecida como a Lei Geral das Guardas Municipais. 13.022 de 8 de agosto de 2014, portanto, agora em 2018, fazendo 4 anos. Então, 13.022, agosto de 2014. Luzinha, a origem disso tudo, de onde é que surgiu, como foi o procedimento formal que deu início, por onde começou, não é? Toda essa movimentação formal para materializar, concretizar a Lei Geral das Guardas Municipais no nosso país. Bom, esse foi um projeto de lei de número 39 de 2014, né? Tramitou na Câmara dos Deputados. Foi um deputado do PTB de São Paulo, chamado Arnaldo Faria de Sá, né? Quem foi o autor deste projeto. Então, a pessoa que foi o autor deste projeto, deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, foi um projeto de lei 1332 de 2003, foi um projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados, passou por todo o procedimento formal do processo legislativo previsto em nossa Constituição e que culminou com a aprovação, não é, deste projeto, dando origem, portanto, culminando, portanto, com a norma positivada, a norma 13.022, a lei 13.022, de 8 de agosto de 2014. O assunto principal é o quê? Segurança pública. É uma norma geral, é a Lei Geral das Guardas Municipais Brasileiras. Então, é uma norma geral, uma norma que cai no concurso de guarda municipal. Muito bem, então, resumindo, está aqui em seu quadro, projeto de lei, tramitou na Câmara dos Deputados, foi o projeto de lei da Câmara, número 39 de 2014, ok? A autoria aí, Câmara dos Deputados, foi o deputado federal do PTB de São Paulo, o deputado naquela época, Arnaldo Faria de Sá. Esse projeto de lei é o projeto 1332, 2003, então um ano antes, né, da aprovação desta lei. A norma gerada 13.022, de 8 de agosto de 2014. O assunto natureza jurídica, né, o assunto jurídico, segurança pública, conforme está aqui em seu quadro. É uma norma que tem aí uma natureza de norma geral. Vale, portanto, em todo o território brasileiro. Na ementa, você vai perceber, você tem aí inclusive em seu material, que esta lei trata exatamente do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu sei que você já sabe, eu sei que você entende, mas você precisa também conhecer a maldade da prova. A prova vai colocar para você que a Lei 13.022
né, dispõe sobre o Estatuto Especial das Guardas Municipais. Trocou uma palavra, ela vem e troca aqui uma palavra. E aí você pode, infelizmente, se você está aí, né, se você não foi avisado, você pode, infelizmente, eventualmente, errar a questão e essa questão tirar você do concurso. Então, é uma norma geral, é um estatuto geral das guardas municipais e não é uma lei especial, né, uma lei complementar. Estatue o quê? Estatue aí a norma, a lei geral das guardas municipais. Muito bem, essa lei 13.022, portanto, não custa repetir, porque é assim que a gente aprende e é assim que a gente gabarita a prova. Então, essa nossa lei ela vai instituir normas gerais para as guardas municipais brasileiras. Tudo isso disciplinando o parágrafo 8º do seu artigo 144 da sua Constituição Federal. Mas, Luzinha, eu ainda não estudei direito constitucional. O que me explica, o que me ensina, o que nos diz este parágrafo 8º do artigo 144? Ora, ali nós vamos ter, nesta parte da Constituição, nós vamos ter artigos, disposições referentes à segurança pública brasileira no nosso país, na nossa República Federativa do Brasil. Ora, este artigo 144, em seu parágrafo 8º, determina que os municípios brasileiros poderão constituir guardas municipais destinadas ao quê? À proteção de seus bens, proteger os bens municipais, proteção do seu patrimônio, dos serviços, das instalações municipais, da administração pública municipal, conforme dispuser a lei. Este conforme dispuser a lei é que justifica a edição da Lei 13.022. Porque a constituição das guardas municipais já foi prevista na própria Constituição, mas depende das disposições da lei. E isso você aprende na aplicabilidade, na teoria da aplicabilidade das normas constitucionais lá do direito constitucional. Não é o nosso caso aqui. Este não é o momento para se discutir aqui a aplicabilidade das normas constitucionais. Mas aqui a gente justifica, está aí no seu quadro, aqui você justifica a edição, a necessidade de uma edição de uma norma que dispusesse sobre as guardas municipais brasileiras. Então, o artigo 144, em seu parágrafo 8º, determina que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Cuidado com a prova. Aqui a gente faz a pausa e chama o candidato, você que está aí junto comigo, chama o candidato para as pegadinhas. Instituições como a OCP, né? Instituições como o Consulplan, né? EPL, enfim, algumas instituições, elas têm ainda utilizado a questão do
copiou, colou, de modificar uma palavra e aí transformar toda a questão. E aí, infelizmente, aquele que não prestou atenção na forma como a questão trouxe a resposta, pode eventualmente errá-la. Poderá constituir não é a mesma coisa de deverá constituir. Já está aqui chamado a atenção. Poderá constituir guardas municipais. Então, os municípios brasileiros, conforme dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 144, parágrafo 8º, deverão constituir guardas municipais. Poderão constituir. Porque a lei não tem palavras de mais nem de menos e muito menos a prova. Aí é que está o problema. A prova faz trocadilho, sim, na questão de legislação. Então, as guardas municipais poderão. Muito bem, ainda sobre a Lei 13.022. Do que ela vai tratar? Quais são as principais disposições, quais são os principais tópicos, né, do tema guarda municipal para efeito de normatização? A primeira coisa que nós sabemos, e todos vocês que serão futuros servidores, guardas municipais, devem saber, é que a nossa guarda é uma vez instituída no município, ela tem caráter permanente. Ela é uma instituição permanente e tem caráter civil. Então, as guardas municipais são guardas civis, não são militares. Então, tem caráter civil, cuja função primordial é a proteção municipal preventiva e não repressiva. E aí você vai estudar, por exemplo, em direito administrativo, se for o seu caso, do seu edital, você vai estudar a polícia administrativa com o seu caráter eminentemente preventivo, visando a não ocorrência do dano social, prevenindo que este dano não venha a ocorrer. Então, a guarda municipal tem caráter eminentemente preventivo, proteção municipal preventiva, obviamente ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aquilo que não for competência da União, dos Estados, do Distrito Federal, fatalmente será atribuição daquela guarda municipal. Respeitando, portanto, o limite da competência, porque você sabe que você não pode ultrapassar o limite da competência dada por lei, sob pena de estar incorrendo em excesso de poder. Então, a Lei 13.022, ela dispõe que cabe às guardas municipais, instituições de caráter civil, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do DF. Então, as guardas municipais são instituições uniformizadas e armadas. A quem incumbe a guarda municipal, a quem compete a proteção municipal preventiva, porque a prova vai colocar repressiva. Guarda municipal tem caráter preventivo. Característica principal
é prevenir a ocorrência do dano social. Então, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do DF, conforme quem já estudou constitucional, né, estabelece ali os artigos 21, 22, 23, 24, as competências dos entes, as competências legislativas, por exemplo. Então, o que for de competência da União, fatalmente não poderá ser competência da Guarda Municipal, que é uma instituição de caráter municipal, de abrangência municipal. Ok? Muito bem. A Lei 13.022 também define os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Você sabe que o direito como um todo, né, cuja fonte principal é a lei, adora um princípio, não é? A fonte principal do direito é a lei. E a lei nos traz princípios que devem ser respeitados ao realizar determinada ação administrativa. Então, a Lei 13.022 também traça princípios mínimos. Eles vão dizer os princípios. Ora, os princípios me parecem um pouco fechado, taxado. Cuidado como a prova, cuidado como o examinador elabora a sua prova. Fica muito fechado dizer que a Lei 13.022 estabelece os princípios de atuação das guardas municipais. Os princípios mínimos. Ou então, fazer aquela velha pegadinha que aí você não vai cair. Os princípios, os únicos princípios, os princípios taxativos, os princípios, né, os máximos. Não. Os princípios mínimos de atuação. Então, tudo isso você vai estudar na 13.022. A 13.022 também dispõe que é competência da Guarda Municipal proteger bens, serviços, logradouros, né, lugares públicos municipais e as instalações dos municípios, não é? Então, você também vai estudar, você vai ver junto comigo, que é competência da Guarda Municipal, está aí em seu quadro, né? É competência cuidar, é competência proteger bens, serviços, logradouros públicos, municipais e as instalações do município. O problema não é esse. Eu sei que você sabe. Eu sei que você não erra uma questão dessa. O problema é na hora da prova, aquelas questões gêmeas, lembra? A OCP, por exemplo, ela é danada para fazer, né? Alternativas parecidas, as questões, né, muito parecidas, gêmeas que a gente chama, e aí troca geral por específica, porque parece que é, né? Que a guarda só faz isso. Não é bem assim. A guarda municipal também tem outras competências, mas a competência geral realmente é proteger os bens, serviços, logradouros públicos municipais, na conformidade do que estabelece a nossa lei, bem como as instalações municipais. O problema é que essa competência é uma competência geral, não é uma competência específica. Muito bem. Lu, você falou de competência específica. Então, a Guarda Municipal também tem competências específicas? Sim, a geral é essa. A geral, proteger os bens, serviços, lugares, instalações municipais. Mas a Lei 13.022, meu irmão, minha irmã, também traz competências específicas das guardas municipais. E você não pode dizer. Imagine se em uma questão, na letra B, na letra A, logo de cara, diz lá, a Lei 13.022, de agosto de 2014, 8 de agosto de 2014, estabelece apenas
as competências específicas da Guarda Municipal, das guardas municipais. Verdadeiro ou falso? Falso. Ela estabelece tanto a competência geral, que é preservar os bens, o patrimônio, as instalações do município, os logradores públicos municipais, os logradores municipais, mas também estabelece as competências específicas. Então, nós temos na 13.022 competências gerais das guardas municipais e competências específicas das guardas municipais. Ok? Muito bem, muito bem. Então, define as competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências da União, dos estados, do DF e dos municípios. A Lei 13.022 também estabelece que somente através de lei o município poderá criar a sua guarda municipal. A Lei 13.022, que é a lei geral, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelece que o município que poderá criar a sua guarda, segundo o estabelecido na Constituição Federal, que o município só poderá criar a guarda mediante lei. Então, se na hora da prova, se no momento da prova, o examinador contextualizar a questão, que por uma questão de urgência, emergência, o município, os bens do município tem sofração violenta das pessoas, etc. Os bens têm sido aí depredados, enfim. E em virtude disso, o prefeito municipal, mediante decreto, errou. Instituir guarda municipal apenas através de lei. É o estabelecido no 144, parágrafo 8º da Constituição. E como a Constituição é a lei maior do nosso país, toda ação administrativa deve guardar respeito à nossa Constituição, sob pena de ofensa a mandamento constitucional. Então, somente através de lei é que se pode, no município, ser criada a sua guarda municipal. Então, a Lei 13.022 determina que o município pode criar, por lei, a sua guarda municipal. Então, decreto, medida provisória, nada disso. Apenas por lei no sentido formal. A Lei 13.022 também trata de uma coisa muito importante. E aí você pode, lá em Direito Constitucional, falar até do princípio da simetria, lá em Direito Constitucional. Porque aqui é prova, a aula de legislação. No momento certo, a gente discute certas coisas. Então, sobre o princípio da simetria, né, o que vale para um ente da federação é equivalente ao outro, o que vale para um presidente, guardando as devidas competências, vale também para um governador, guardando as devidas, não é? Respeitando as competências de cada um. Então, a Lei 13.022, já que a guarda é uma guarda municipal, estabelece que a guarda municipal é subordinada ao chefe do executivo. Cuidado com isso. A guarda municipal, ela é subordinada ao chefe do poder executivo municipal. Cuidado com isso. Eles podem colocar, por exemplo, que a guarda municipal é vinculada. Você aprendeu em administrativo, se não aprendeu, vai aprender, mas eu posso falar aqui agora, que quando a gente fala que algo é vinculado, não necessariamente é subordinado. Subordinado quer dizer aqui que existe uma relação de hierarquia. A guarda municipal, ela é subordinada
ao prefeito melhor colocar o chefe do executivo municipal. Porque imagine que naquele momento existe ali, fazendo as vezes daquele prefeito, o vice. O prefeito está em uma viagem oficial, acontece, né, ocorre aí uma ação que está aí colocando em risco os bens municipais, os serviços municipais, mas quem está na administração, na chefia da administração, naquele momento, pública municipal, é o vice-prefeito. Então, imagine colocar em uma lei que, neste caso, a guarda estará subordinada ao prefeito. E no caso, portanto, que o prefeito está numa viagem, está, sei lá, né, uma doença, uma coisa que precisou se afastar, e ali está o vice, por exemplo, entende? Mas é a pessoa que está fazendo as vezes da administração. Então, a guarda é subordinada e não vinculada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Poder Executivo que tem como função característica a função administrativa. Muito bem. Olha, essa guarda, vou só voltar aqui rapidamente, não esqueça, subordinada ao chefe do executivo e não ao prefeito, pelo amor de Deus. Outra coisa, a lei, ela também determina o limite de efetivo das guardas municipais. Essa aqui vai ser uma questão diferencial. Essa aqui é uma questão diferencial. Você vai ter que levar aí a sua tabelinha na mente, porque ele vai perguntar em municípios de até X mil habitantes, em municípios, qual é o efetivo? Então, a Lei 13.022 também determina o limite de efetivo das guardas municipais. Porque você sabe que contratação gera ônus, tem que ter dinheiro para pagar essas pessoas, não é? Vocês que serão contratados, futuros guardas municipais, né? Seu concurso aí. Então, o município precisa se adequar a uma série de outras leis, a lei de responsabilidade fiscal, etc. Você sabia, por exemplo, que para se formar um novo município exige-se, dentre outras coisas, o estudo de viabilidade municipal. O município precisa ser viável. Como é que eu vou pagar, né, esses servidores? Entende? Então, a Lei 13.022 também determina o limite de efetivo das guardas municipais. Conhece os municípios limítrofes? Conhece? Por exemplo, Salvador, Lauro de Freitas, né? Municípios limítrofes que tem aí, né, uma proximidade, são municípios vizinhos, digamos assim, né? Então, nesses municípios, caso haja um consórcio público, esses municípios poderão, de forma recíproca, utilizar os serviços de guarda municipal de forma compartilhada. Então, ao invés de, imagine, falei Salvador, Lauro de Freitas, né? Porque Salvador, a capital, Lauro de Freitas, cidade aqui na região metropolitana, a gente não sabe, né? Quem é daqui de Salvador como eu, efetivamente qual é o limite ali entre Salvador e Lauro de Freitas, né? Se você conhece Salvador, ali é paralela, você vai pela paralela, você... Ah, não, é o aeroporto, enfim. Então, são municípios limítrofes. Mas imagine você, no interior, um município que não tenha essa renda, né, esse orçamento todo.
e ele faz limite com um outro. Fronteira, né? Com outro. Então, observe, ao invés de eu gastar, né, de utilizar recursos públicos para pagamento dessas pessoas, eu posso ter a guarda municipal e utilizar de forma compartilhada os serviços da guarda municipal, mediante consórcio público. Mediante consórcio. Então, municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente, olha aqui, os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. São as palavras do bem. Municípios limítrofes podem utilizar o serviço de guarda municipal, da Guarda Municipal, de maneira compartilhada, sim, mediante lei, mediante consórcio público, mediante decreto, mediante consórcio público, mediante medida provisória, mediante consórcio, que é essa união entre esses dois entes para a realização, para a prestação de um serviço público. Você vai aprender a aprofundar consórcio público, caso esteja em seu edital de guarda municipal, lá em direito administrativo. Ok? Então, para a gente, consórcio público, eles vão trocar. Consórcio é uma maneira das entidades, União, Estado, Distrito Federal, Município, dois ou mais, né, municípios, né, se associarem, é uma forma de uma associação, né, desses municípios, para que eles possam prestar o serviço público de maneira eficiente, conforme preconiza aí o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Muito bem, a Lei 13.022 também determina que a Guarda Municipal é formada por servidores, sim, servidores públicos civis, né? Lembra? Tem caráter civil, não é? É formada por servidores públicos integrantes da carreira única e tem plano de cargos e salários como qualquer outro servidor. Então, a Lei 13.022 determina que a Guarda Municipal está aí, é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, que, por sinal, tem aí alguns planos de cargos e salários que são maravilhosos, né? A princípio, você olha o edital aí, toma até um susto, mas é só isso. Mas quando você entra, você, né, vai aí receber aí, você vai ter aí uma remuneração bem interessante no final, bastante interessante, ok? Muito bem, a Lei 13.022, como toda lei, estatuindo aí, né, a nossa Guarda Municipal, normatizando as guardas municipais, obviamente que ela também nos traz requisitos básicos para o ingresso, né, para a investidura, né, na guarda, no cargo público, né, em cargo público na Guarda Municipal. A investidura, não é, ocorre com a posse, você faz seu concurso público, toma posse, você vai ser investido, né, de cargo público, no cargo público, né? Você vai ter atribuições, responsabilidades previstas aí na sua esfera de atuação. Então, a Lei 13.022 também define quais são os requisitos básicos, não é, para o ingresso, para a investidura em cargo público na Guarda Municipal. E também determina que para você exercer esse cargo, já que você está aí na parte de segurança pública, você também precisa se capacitar de forma específica, ok? Então, olha o que diz a nossa lei. A nossa lei diz aqui, determina que o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica. Ele vai dizer que é capacitação geral, capacitação específica, curso específico, com matriz curricular compatível com as suas atividades. Por isso que em certos concursos você tem lá, não é, a exigência de ter participado de determinado curso. Então,
a Guarda Municipal, o exercício das atribuições, o exercício do cargo é conjunto de atribuições e responsabilidades. Então, o exercício do cargo requer capacitação específica do nosso candidato, ok? Tranquilos até aqui? Muito bem. O que a gente pode falar mais ainda, né, sobre esta lei 13.022? Do acompanhamento, da fiscalização. A gente, né, aqui no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, nós temos aí órgãos que fiscalizam a atuação de outros órgãos. Percebe? É preciso fiscalizar a atuação dos agentes públicos, porque senão, né, esses agentes, infelizmente, podem aí estar utilizando suas competências de maneira equivocada, incorrendo em abuso de poder, inclusive. Então, a Lei 13.022 determina que o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes e autônomos, com a atribuição de fiscalização, investigação e auditoria. O entendimento eu sei que você já aprendeu, não é? Fiscalizar, fazer auditoria, procurar saber se a Guarda Municipal está aí realizando suas atribuições de maneira correta, de maneira, né, ali estabelecida no limite da lei, do que a lei determina. O problema é a prova. O entendimento eu já sei que você tem. O problema é a prova. Dizer aí que as atribuições, que as guardas municipais, que o funcionamento das guardas municipais, né, será acompanhado por órgãos independentes, por órgãos especiais, por órgãos próprios, órgãos permanentes e autônomos. Nós temos órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Imagine se coloca por um órgão superior, órgão autônomo, por órgãos autônomos, permanentes e autônomos, cuja competência, cuja atribuição é de fiscalizar, de fazer auditorias, de investigar alguma atribuição, alguma realização equivocada, alguma ação equivocada por parte da Guarda Municipal. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, vamos dar uma pausa? Vamos dar uma pausa, não saia daí. Aqui no Lume o importante é você. Um beijo e até já!